Evangelho de João, capítulo 12, verso 44. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O Senhor Jesus Cristo muitas vezes falava por parábolas. Outras vezes, ele explicava tintim por tintim aos discípulos. E algumas outras vezes, pelo menos eu não vi registrado ainda, por exemplo, esta passagem aqui, onde Jesus parasse para explicar tintim por tintim o que ele quis dizer aqui com essas palavras. Então, cabe a nós deixarmos de ser preguiçosos e deixarmos de ser guerreiros, valentes, nervosos e nervosas. E, com a ajuda do Espírito Santo, buscar entender Jesus Cristo. Jesus nunca mentiu. A Bíblia afirma que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, nunca teve por usurpação sequer ser igual a Deus. Olha, nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, ele não quis nem sequer ser igual a Deus. Mas um grupo religioso, no século IV, instituiu uma doutrina chamada a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor diz, eu sou Deus, não existe nós somos deuses ou nós somos Deus. Eu sou Deus, disse o Senhor Jeová muitas vezes no Velho Testamento. E no Novo Testamento, no dia do batismo de Jesus, o Senhor Jeová se manifestou dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E se você conhece a Bíblia Sagrada, sabe que assim que Jesus apresentou-se, foi batizado, foi consagrado a Deus, o Espírito o levou ao deserto, e Mateus registra dizendo que foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, para ser provado, para ser testado pelo diabo. Então veja, há uma doutrina que não é de Deus, mas não é mesmo. 318 bispos se reuniram na cidade de Niceia em 325 e determinaram que Jesus é Deus. Mas a Bíblia, em lugar algum, por mais que algumas pessoas queiram forçar, fazer a Bíblia falar aquilo que essas pessoas querem ouvir, mas quando você deixa o Espírito de Deus falar só, sem tentar botar palavras na boca do Espírito Santo, você vê Jesus claramente declarar, por exemplo aqui, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Existe uma legião de pessoas que querem realmente agradar a Deus, um grupo de pessoas grande que querem agradar a Deus, mas ainda está tateando em trevas com relação com respeito a este assunto. Creem de pé juntos que Jesus é Deus, enquanto que a palavra é clara. Só existe um Deus, o Senhor Jeová. Mas esse fala muito de Jeová, ele é testemunha de Jeová. Ora, se você, meu amigo, se você, minha amiga, não é testemunha de Jeová, é porque você não quer. E não estou falando de grupo denominacional, não, porque
eu nunca pertenci ao salão do reino. Mas o problema que eu estou falando é ser servo de Deus. E Deus, quem é Deus? Deus tem um nome. E a Bíblia diz no Salmo que o nome do Senhor nosso Deus é Jeová. Algumas pessoas dizem Javé, outros dizem que o nome é impronunciável, mas de qualquer maneira ele tem um nome. E até onde eu entendo, o nome dele é Jeová ou Javé. Então, meu querido, Jesus Cristo é Filho de Deus e Jeová é Pai eterno, Criador de todas as coisas, inclusive Criador de Jesus, que é o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Que Deus nos dê condições de entender a sua palavra, independente do que ouvimos aí pela boca dos homens.